Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de 1 Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3, versículos de 16 a 28. Primeira Reis, capítulo 3, versículos de 16 a 28. Farei a leitura e os irmãos acompanhem. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém essa disse: Não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: porque o amor materno lhe aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado pela leitura da sua palavra. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor mesmo aplique nos nossos corações, que nós aprendamos com essa palavra, que nós entendamos como devemos agir. E obrigado porque o Senhor tem tratado os nossos corações. E eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê compaixão, que o Senhor trate as nossas vidas para que nós possamos proclamar o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, com certeza, numa altura dessa da sua vida, você já percebeu que nós vivemos em um mundo quebrado. Nós não vivemos num mundo de conto de fadas, num mundo perfeito. Até os ímpios reconhecem isso, até os ímpios conseguem enxergar e ver que o mundo que nós vivemos é um mundo quebrado, um mundo onde o pecado impera, o pecado reina, e é difícil lutar contra essa verdade. E aí, essa semana eu vi um vídeo na internet que, primeiro momento, até parecia um pouco engraçado, mas depois, quando eu vi, eu me dei conta do quão ruim, quanta maldade é naquilo. Esse vídeo que eu vi era uma mulher que se dizia transdeficiente. E aí a chamada do vídeo era engraçada, né? Transdeficiente. Mas quando eu assisti o vídeo, essa mulher, ela disse que nasceu saudável, mas se sentia uma pessoa cega. E aí o que ela fez? Ela passou algum tipo de ácido nos olhos e se cegou. E a partir daí ela acredita que agora sim ela é quem ela nasceu. E apesar do termo, pode até parecer engraçado diante de tantas coisas que a gente vê, né? Mas
imagine que situação terrível. Uma pessoa que nasce saudável, que se sente, ou pelo menos pensa que se sente outra pessoa, e tira o próprio, danifica a sua própria visão para que ela não enxergue mais. Imagine, pense o quanto isso é um reflexo do pecado e do mal no mundo. E, apesar da maldade que nós vemos no mundo, apesar de nós estarmos em um mundo totalmente quebrado, como nós enxergamos, como nós percebemos, ainda assim, nós vemos que o mundo clama por justiça. Como assim? Como o mundo pode clamar por justiça? Sabe quando o seu filho vem para você, vem os seus dois filhos, um reclamando que foi comer a sobremesa e já tinha acabado porque o primeiro comeu tudo? Ele pede justiça. Sabe quando você está assistindo jogo futebol e você acontece ali um pênalti, aí fica na dúvida se é pênalti ou não é, e é por 1 centímetro ali na área, não é, ou foi falta, não foi, qual a intenção, foi sem querer, foi de propósito ou não. Sabe essas coisas? Nós, naturalmente, no dia a dia, nas coisas pequenas, nós clamamos por justiça. Inclusive nas coisas grandes. Imagine no aspecto político, quando nós vemos injustiça na política, coisas grandes, governos agindo de forma injusta, nós nos indignamos, porque nós clamamos por justiça. E isso não é nenhuma questão apenas de crentes. Descrentes também clamam por justiça. Mesmo em um mundo quebrado, mal, se clama por justiça. E eu comecei falando sobre viver em um mundo quebrado, e eu acredito que muitos crentes, às vezes, se iludem ou não enxergam o quanto que o nosso mundo é um mundo que está tão imerso no pecado, tão quebrado em si, tão distante de Deus. E, mesmo em um mundo como esse, nós vemos nesse texto que esse mundo clama, anseia por justiça. E esse é o primeiro ponto, a primeira verdade que eu quero destacar desse texto. Nós vivemos em um mundo caído, mas que clama por justiça. Mesmo um mundo caído clama por justiça. A cena que nós vemos nesse texto é uma cena miserável, uma cena triste. Quando nós começamos a analisar ponto a ponto. Primeiro, nós vemos, o texto fala sobre 2 prostitutas em Israel. E é isso mesmo, né? Deveria haver 2 prostitutas em Israel? Deveria haver em Israel? Não, mas nós estamos num mundo quebrado. E, curiosamente, as 2 estão grávidas. E, em períodos muito próximos, elas dão à luz com uma diferença de 3 dias, da primeira para a segunda. E comece a formar essa cena na sua cabeça. Elas estão sozinhas em uma casa. Elas têm marido? Elas têm alguém para auxiliar? Com certeza não, elas provavelmente nem sabem quem são os pais dos filhos. E nem tem como saber. Imagina como elas tiveram essas crianças. Talvez, o texto não fala, talvez até algum vizinho, algum parente que não as tenha abandonado possa ter ajudado. Mas há grandes chances de elas 2 terem se ajudado ou tiveram os filhos sozinhas. E pense na solidão dessas 2 mulheres, criando com bebês recém-nascidos, sozinhas, e essa casa onde elas estão, talvez nem seja somente uma casa, talvez seja até o seu local de trabalho. Então, imagine quão miserável é essa situação, quão triste é essa situação. E para deixar esse texto, essa narrativa ainda pior, mais pesado, depois de elas terem seus filhos, o que talvez poderia ser um lampejo de luz ali nessa situação triste, a primeira mulher tem seu filho morto. Ela deita sobre ele e ele morre. E a segunda tem o seu filho roubado. Imagine uma situação que já é ruim, que consegue ficar pior, mais miserável. E essa cena é um reflexo terrível, irmãos, de como nós vivemos em um mundo caído que é assolado pelo pecado. Nós não estamos em um mundo
tranquilo em um mundo com poucas coisinhas, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas parece que acham que o mundo só precisa de alguns reparos. Ele é um mundo que tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, precisa arrumar isso aqui, mas se a gente arrumar isso aqui vai ficar tudo bem. Mas não é essa a realidade. E a narrativa bíblica toda vem nos mostrando. E esse texto nos dá uma triste história. E por isso que eu acho que é importante nós pensarmos sobre esse texto e enxergarmos que muitas vezes, refletirmos, né, que muitas vezes nós não temos clareza ao enxergar a nossa realidade. Nós não enxergamos como nós estamos num mundo que precisa de Deus, um mundo que está tão afastado de Deus. E, às vezes, nós temos a impressão de que nós vivemos num mundo moderno, tanta tecnologia, tanto lazer, tantas coisas para ocuparmos o nosso tempo. Imagina o seguinte, se você quiser ter o seu tempo ocupado, você tem todos os seus dias da semana ocupados. Você pode trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro, estudar à noite, e aí você tem um emprego bom, seu fim de semana você pode viajar, fazer tudo o que você quiser, gastar seu dinheiro e ocupar para que não sobre tempo para você enxergar e refletir sobre pecados, sobre coisas ruins. E a gente pode fazer isso, mas isso não passa de uma mera aparência de bem. Às vezes a gente não enxerga as coisas em sua essência. E um exemplo, uns anos atrás eu trabalhei em uma empresa, numa região bem rica de São Paulo, uma região bonita, e eu gostava muito de trabalhar lá. Era um lugar bonito, um lugar de muito status, os restaurantes eram muito legais, tudo era muito mais bonito do que o resto da cidade. E aí, depois que eu saí dessa empresa, eu sempre lembrei dessa empresa quando eu passava perto, e eu lembrava, nossa, eu gostava desse lugar. Mas, pensando mais sobre isso, na verdade, eu acho que eu gostava mais do status que aquilo tinha, ou da falsa, dessa aparência de bem, que não é uma aparência real. Lá as pessoas, pelo menos que eu conhecia ali, que trabalhavam comigo, viviam para trabalhar. Elas, o dinheiro, coisas materiais, status, para muitas delas era seu ídolo, como em outros lugares. Então, era uma falsa aparência de bem. E muitas vezes nós não enxergamos como nós estamos em um mundo mau. Eu acho que muitas vezes nós crentes, principalmente, nós devemos ter essa noção. E eu queria fazer uma aplicação aqui que serve para todos, mas eu acho que principalmente para os jovens e para os adolescentes. Vocês são novos, têm muito tempo de vida e muitas coisas a viver ainda. E eu acho que todo o relato bíblico nos incita a tomar cuidado com o mundo, porque muitas vezes nossos olhos brilham para certas coisas, para coisas como coisas materiais, como status, como ser popular. E agora a gente vê as redes sociais como elas fizeram isso. Todo mundo quer ser famoso, quer ser youtuber, quer ser influencer. E como nós temos valorizado coisas que não são, em essência, boas. Ou, pelo menos, nós fazemos daquilo um ídolo. Como que nós tiramos o nosso coração do Evangelho e colocamos em coisas tão supérfluas. Então, isso é para todos, mas eu acho que jovens que, às vezes, buscam em um namoro simplesmente a menina mais bonita, ou aquela menina que é rica, ou aquela menina que é popular, ou coisas do tipo. E eu acho que isso é uma tentação da nossa época. Mas nós devemos pensar sobre isso, sobre como Cristo vem para nos transformar, como nós devemos enxergar que a essência vale muito mais do que a aparência. Então, eu acho que é algo para nós refletirmos. Mas, irmãos, voltando para o texto, para a narrativa, para toda essa situação, uma situação difícil e miserável, como a gente vê. É difícil, olhando para esse texto, a gente sentir compaixão numa situação dessa. Entretanto, nessa história, todos merecem empatia.
nós somos tendenciosos a criar heróis, vilões na nossa cabeça para situações cotidianas, para situações que nós vemos. Mas, e nesse caso, apesar da situação terrível que nós vemos, que essas mulheres vivem, como elas sobrevivem, o que elas fazem das vidas delas, nós vemos uma mãe com um bebê morto. E nós vemos uma mãe com um bebê roubado. E claro que isso não apaga erros de ninguém, nenhuma delas, mas a situação é difícil, é uma situação que merece empatia. Uma mulher teve um bebê recém-nascido morto e ela se deitou sobre ele. A gente não sabe, o texto não fala. Ela poderia estar embriagada ou ela poderia estar simplesmente cansada, exausta de ter que criar um filho sozinha. E a gente não sabe, mas imagine uma situação que merece um olhar de piedade. Uma outra mulher teve seu bebê roubado. E, na calada da noite, ela acorda para dar mamar para o seu filho e ela percebe que ele está morto. E aí amanhece o dia e só aí ela consegue, quando vem a luz do dia, lá não tinha lâmpadas, lá não tinha um bercinho para pôr do lado da cama para o bebê ficar. Elas deitavam na mesma cama, né, o bebê e a mãe. Ela teve que esperar o dia amanhecer para ela enxergar e ver que aquele filho não era o filho dela, que havia sido trocado. E imagine uma situação desesperadora para as duas mulheres. Não é uma situação tranquila. Não é um mal simplesmente por prazer. Nós vemos o mal, nós vemos o pecado, mas é uma situação difícil para ambas as mulheres. E roubar o bebê da única pessoa que estava ali ao lado é algo duro, algo cruel que a mulher que teve o bebê morto fez. E ali, escondido, à noite, sem ninguém ver, é algo duro, é algo mal contra a única pessoa que estava ali ao seu lado. E isso me faz pensar também, irmãos, sobre coisas das quais nenhum de nós está livre. Então, por exemplo, existem situações que não são como essas. Essas situações são bem extremas e graves, né? E eu não acredito que nós não temos exemplos próximos a nós. Mas quantas vezes nós não pecamos no escuro? Nós pecamos escondidos e nós temos esses pecados ali guardados, reservados para nós, e pecados que ferem a Deus, que são cometidos, são graves contra o nosso Deus, que são feitos ali no escuro, que nós escondemos, muitas vezes em tempos antes de se converter, e de que nós gostaríamos de que ninguém nunca soubesse. Um autor, ele diz que é uma graça de Deus que nós não saibamos todos os pecados que aconteceram no nosso bairro, porque seria algo enlouquecedor saber reconhecer tanta maldade ao nosso lado. Então, nós nascemos em pecado. Por mais que nós estamos na igreja, convertidos, nós tivemos uma vida de pecado. Muitas vezes nós tivemos coisas das quais nós nos arrependemos. E por isso que eu acho importante nós enxergarmos essa situação com compaixão. Às vezes a Lívia vem conversar comigo e ela vem contar as coisas da escola, ela fala de um amigo dela que fez bagunça na sala, fez isso, falou alguma coisa para a professora. E ela vem contando as histórias e não sei vocês, irmãos, quantos de vocês eram bons alunos, mas eu não era muito bom aluno, não. E aí eu me lembro eu vejo as coisas que ela me conta e eu vejo que eu fazia muitas delas. E eu falo assim, Lívia, isso está muito errado, né? E eu eu fazia isso e tal. E quando vem essas coisas, a minha mente não é aquela lembrança que te dá uma lembrança nostálgica, feliz, mas muitas delas são de arrependimento, sabe? De ver como que nós somos miseráveis. E nós, no geral, né, nós crentes e descrentes, nós seres humanos, como que o pecado nos afetou. E graças a Deus que nós temos um juiz justo e um juiz compassivo que age com compaixão, com amor para conosco, que agiu com compaixão para conosco,
agiu de forma justa conosco e nos perdoou. Aqui nesse texto nós vemos Salomão, um rei sábio, agindo de forma justa, compassiva, mas nós temos Cristo, o Rei dos Reis, que agiu de forma justa como ninguém jamais agiu, como nenhum rei jamais foi. Um rei compassivo, um rei amoroso, como nenhum rei já existiu, como nenhum rei foi. Então, graças a Deus que nós fomos perdoados. E eu acho que isso deve nos fazer olhar para essa situação, para essa narrativa com compaixão, com misericórdia de tamanha miséria da qual essas mulheres vivem. E diante de uma situação, irmãos, tão terrível, tão difícil, tão pecadora, tão cheia de mal, nós vemos uma mãe vivendo uma vida miserável, mas buscando o direito de criar o seu filho. Mesmo com tanto pecado, ela chega ao rei pedindo para que ele intercedesse por ela, para que ela pudesse ter o direito de criar seu filho, que foi roubado dela. E sabe por quê? Porque mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo caído, as pessoas clamam por justiça. Esse mundo clama por justiça. E esse é o segundo ponto, irmãos, desse sermão, é que o servo de Deus, ele age com compaixão e com justiça. E aqui nós vemos Salomão agindo de forma compassiva e de forma justa. Aquelas duas mulheres chegam ao rei Salomão. E só para a gente entender um pouco do que se passava naquela época, né? Salomão tinha acabado de receber o reinado. Davi havia morrido, Salomão seria o futuro rei, e nós estamos no capítulo 3 de 1 Reis. Então, se passaram 2 capítulos apenas. Mas nesse comecinho aqui do livro, nós já vemos seu irmão Adonias tentando roubar o reinado dele, tramando contra ele. E no capítulo 3 ainda, nós temos talvez a resposta do que nós precisamos. Mas a questão é, irmãos, nós já ouvimos falar sobre a sabedoria de Salomão, certo? Até descrentes, muitos deles conhecem, né? Quando fala de sabedoria, e na história se pensa sobre Salomão, o rei Salomão. Mas você sabe por quê? Da onde que veio a sabedoria de Salomão? Como que Salomão se tornou sábio? E convido os irmãos, nesse mesmo capítulo 3, voltar alguns versículos antes na sua Bíblia. Os versículos... A partir do versículo 5, Salomão, ele recebe o reinado e ele sabe que isso é algo grandioso. Ele sabe que seu pai foi um bom rei, que serviu a Deus, apesar dos seus pecados e das suas falhas, mas foi o maior rei que Israel teve. E Salomão, ele pede a Deus que lhe dê sabedoria, que lhe dê sabedoria para ser um bom rei. Deus lhe oferece um pedido como de um gênio. Ele vem e fala assim: o que você quer, Salomão? E acredito que muitos pediriam coisas materiais, coisas diversas. E Salomão vem e pede sabedoria para poder reinar. Nós vemos isso nos versículos 8 e 9. Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? O texto continua. Salomão fala que ele se sente como uma criança pequena. Ele demonstra a sua humildade, reconhece a sua pequenez. E o que Deus faz? Deus ouve a oração de Salomão e Deus dá a ele sabedoria. Deus ainda fala assim: você poderia ter pedido outras coisas, muitos pediriam outras coisas, mas como você pediu sabedoria, eu, além de te dar sabedoria, ainda te dou outras coisas, inclusive prosperidade. Deus foi bondoso com Salomão, nós vemos isso na narrativa bíblica. Então, o reinado de Salomão foi um reinado próspero, foi um reinado tranquilo, diferente de Davi, um reinado de muitas guerras. O reinado de Salomão foi um reinado de mais paz. Então, Deus foi muito bom com Salomão. E parece, irmãos, que esse texto, esse trecho, onde Salomão vem e pede sabedoria, o trecho seguinte é essa narrativa que nós lemos
das duas mulheres e de seus filhos. Parece que Deus fez o seguinte, falou assim, eu te dei sabedoria, agora esse é o estágio, esse é o seu teste. Então, você tem sabedoria, agora usufrua dela, né? E Deus lhe dá um teste. Nos parece muito isso, né? Deus lhe dá a oportunidade de agir. E esse não era um caso fácil. Deuteronômio 19, versículo 15, fala que quando as pessoas fossem se achegar ao rei, para que alguma causa fosse julgada, que eles levassem 2 ou 3 testemunhas, para que, a partir daí, pudessem ser julgados com testemunhas, porque, senão, parece aquela situação de uma contra a outra. E essa narrativa não tem testemunhas. O texto fala, né, que elas estão sozinhas na casa. Não há ninguém que possa ajudar, não há ninguém que possa falar sobre o que aconteceu realmente. E é uma situação difícil. Ninguém ali, na verdade, sabe o que está acontecendo. Ninguém, tirando aquelas 2 mulheres, ninguém de fora sabe o que realmente aconteceu. E a única pessoa que realmente sabe o que aconteceu é Deus. E Deus dá sabedoria a Salomão para que ele pudesse agir com justiça e para que ele pudesse agir com compaixão. Nós vemos o que Salomão faz. Qual é a reação de Salomão? E talvez pareça chocante, parece uma solução simples e estranha, né? O que ele fala? Ele fala assim, traz uma espada que eu vou dividir esse menino para as 2 mães aqui. Parece até uma piada, né? Eu acho que talvez muitos aqui, antes de terem lido esse texto na Bíblia, já assistiram esse capítulo do Chapolin, né? Onde tem o Salomão e o bebê e as 2 mulheres. Mas é uma situação estranha, é uma reação estranha de Salomão. Mas isso não é simplesmente uma ação equivocada, uma ação boba de Salomão. Nós vemos que, apesar de parecer, né, vamos dividir as crianças, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar com a parte da esquerda e você com a direita, ou a parte de cima de baixo? A ideia não é essa. Salomão não faria isso. Salomão, ele, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele entende como agir. E ele entende uma forma como que os corações daquelas mulheres apresentariam a verdade. E o que ele faz? Ele fala que o bebê seria dividido, até que uma das mulheres, a mãe verdadeira, ela chega a falar assim, não, eu prefiro que o meu filho viva com outra mulher que não sou eu, distante de mim, com uma mulher que é má, até pelas ações dela, o texto nos mostra que é uma mulher má, mas eu prefiro que ele viva com ela do que ele morra. É algo assim, é melhor que ele viva longe de mim do que ele morra. E bons pais fazem isso. Bons pais se sacrificam pelo bem-estar dos seus filhos, pelo bem dos seus filhos. Já outra mulher, ela age de forma... Sabe, a gente vê muito isso, às vezes, na TV, aqueles casos onde a namorada terminou com o namorado, e ele vai lá e mata ela, e aquela frase assim, se não for meu, não vai ser de mais ninguém. A gente já viu isso várias vezes. Parece isso. Então, essa mulher, ela não se importa de ter mais um bebê morto na frente dela. Um bebê já morreu e ela não se importaria de ter mais um bebê morto, contanto que ela não tivesse ali que voltar atrás e dizer a verdade, ou que ela não fosse contrariada. Maus pais, eles se preocupam mais com si mesmos e não se sacrificam. Pelo contrário, muitas vezes eles sacrificam o bem dos seus filhos para si. A Bíblia nos fala sobre a vida cristã ser uma vida de sacrifício. Um pai naturalmente se sacrifica pelos seus filhos, um cristão naturalmente se sacrifica por Cristo, pela igreja, pelo reino de Deus. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Então, Salomão age de forma que o coração daquelas 2 mulheres é exposto. A partir dali, ele vê quem é a verdadeira mãe daquela criança, quem é que realmente ama aquela criança, aquela que estaria disposta a se sacrificar para que aquela criança continuasse viva. Isso foi intencional, isso não foi sem querer, isso não foi
simplesmente um lampejo, sabe? Aquela ideia que vem do acaso. Deus dá sabedoria a Salomão. Deus capacita Salomão para que ele pudesse julgar de forma compassiva, bondosa, amorosa o seu povo, ao mesmo tempo de forma justa. E nós vemos no último versículo que nós lemos, versículo 28, que todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O texto deixa claro que não era a sabedoria de Salomão, não é a obra de Salomão, não são feitos das mãos de Salomão, mas vem de Deus a sabedoria que Salomão teve, usufruiu e viveu sua vida diariamente. Deus foi louvado, Deus foi glorificado pelas mãos de Salomão, pelas obras de Salomão, pelo que Salomão fez. Porque Salomão não agia por si só, não agia pelo seu poder, não agia pela sua grandeza, pelas suas obras. Salomão vivia baseado na obra de Deus, no poder de Deus. Salomão, ele reconhecia que ele reconheceu que ele precisava de Deus para julgar, e Deus lhe deu sabedoria. E esse teste que Deus deu a Salomão, ele respondeu à oração de Salomão. Salomão tinha medo de não saber como julgar, de ser pequeno, e Deus está mostrando que Deus está com ele. Deus é quem está agindo, capacitando e dando sabedoria para que ele pudesse julgar com sabedoria. Mas, irmãos, o que essa história tem a ver com a nossa vida? O que a gente aplica para a nossa vida? É uma situação muito distante, talvez, da nossa realidade. E eu queria pedir para os irmãos para abrir suas Bíblias no texto de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 6. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 6. Tiago diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Irmãos, você se lembra qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo um carro novo ou uma casa, talvez porque você precise e não seja simplesmente um luxo, mas uma necessidade, ou um emprego novo, uma renda maior, ou qualquer coisa material? Você se lembra qual foi a última vez? Você se lembra qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus para que Deus curasse você de alguma doença, sua família, algum familiar seu, alguém que você ama de alguma doença, algum problema de saúde? Você se lembra qual foi a última vez que você pediu a Deus para que Deus restabelecesse um relacionamento seu, curasse um relacionamento seu quebrado? Eu acredito que muitas dessas situações são rotineiras na nossa vida de oração. Mas você se lembra qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo sabedoria para lidar com as situações de um mundo quebrado como esse? De um mundo destruído pelo pecado? Nós devemos refletir sobre essas coisas, irmãos. Quando o seu filho vier até você, para quem tem filho, mas se você não tem filho, quando alguém que você ama vier para você pedindo uma ajuda, o que eu faço na minha vida nesse caso aqui? Eu não sei o que eu faço. E um carro novo, ou saúde, não vai resolver, não vai te dar resposta. Mas a sabedoria de Deus vai. Quando você mesmo estiver passando por problemas difíceis, problemas existenciais, coisas das quais você não sabe como resolver, a única coisa que vai te dar a resposta é Deus. E Deus, muitas vezes, utiliza da sabedoria que Ele nos dá para que nós saibamos como agir
nesse mundo. Então, nós devemos, irmãos, buscar de Deus, sermos pessoas sábias, para saber como lidar em um mundo quebrado, como viver em um mundo como esse. Quando nós vemos situações ao nosso redor, situações onde o mal impera, onde situações de maldade, de pecado, nós podemos e nós devemos agir de forma a trazer a luz de Deus ali àquela situação. Mas nós primeiro precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter a iluminação de Deus para que nós possamos realmente falar das coisas de Deus. Nós precisamos entender, saber, e nós precisamos ser usados por Deus. Não é só algo que eu faço, né, do tipo, eu vou e faço, mas eu preciso de que Deus me ilumine, me dê sabedoria, me abençoe para isso. Então nós devemos pedir a Deus constantemente que Deus nos dê sabedoria para lidar em um mundo com tantas coisas, com tanto mal ao nosso redor, com tantas coisas, com tanta maldade. E Deus, esse texto aqui, Tiago fala que Deus não nega. Ele fala que quem pede com fé, Deus lhe dá sabedoria. Deus não vai falar assim, não sei, você só orou para mim aqui 2 vezes no ano, ou então você está orando pouco, você está lendo pouco. Deus não, quando você pede com fé, Deus dá. E aí eu não estou defendendo que você pode viver de qualquer forma, mas nós devemos buscar a Deus. Às vezes a gente... vocês já ouviram, com certeza já ouviram falar assim, ou já até pensaram assim, eu estou pecando muito aqui, eu não vou orar a Deus porque eu estou muito mal na minha vida, eu preciso antes melhorar do que orar. Não é isso. Na verdade, eu preciso orar para que Deus me ajude a mortificar esse pecado em mim. Nós devemos pedir sabedoria para que nós saibamos como agir. Nós precisamos da sabedoria de Deus para que nós sejamos luz onde nós estivermos. E concluindo, irmãos, nessa narrativa nós vemos uma história terrível de 2 mulheres vivendo uma vida de pecado, desfrutando da miséria que esse mundo miserável, caído, lhes dá. E nós temos a tendência de olhar para essa situação, ou para situações parecidas, com um olhar de superioridade, pensando, eu não faço esse tipo de coisa, que essas coisas são terríveis demais, eu jamais fiz algo parecido a isso. E muitas vezes nós olhamos com um olhar assim. E graças a Deus por isso, graças a Deus porque nós nunca agimos assim. Mas se lembre do texto de Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e todos necessitam, carecem da glória de Deus. Saiba que um rei mais justo e mais compassivo do que Salomão, ele olhou para nós, ele não viu nenhum merecimento, ele não viu nada de bom em nós, e com amor, com compaixão, e agindo de forma justa, ele nos perdoou, nos libertou do pecado. Se lembre que nós vemos o exemplo de Salomão como um rei sábio, mas ao mesmo tempo nós vemos no texto, na continuidade, como Salomão erra e falha em vários momentos. E nós vemos em Cristo o verdadeiro rei, aquele que é maior do que Salomão jamais foi, ou do que qualquer rei, do que Davi, ou qualquer rei na história jamais foi. Ele é o mais sábio, ele é o mais justo, o mais compassivo de todos os reis, de qualquer rei que já existiu. Por isso, ao invés de reagirmos a situações parecidas como esta, com superioridade, com ar de superioridade, como alguém que julga aquelas situações, como um juiz, nós devemos buscar em Deus sabedoria, para que nós possamos agir com compaixão, com justiça em nossas ações, para que, de alguma forma, nós sejamos sal ali. Nós devemos ser sal, é para isso que Cristo nos chama. O sal ele vem para dar sabor a algo que ou não tem sabor ou algo que é ruim. Então, nós devemos dar sabor a esse mundo que tem um sabor ruim. Nós não podemos simplesmente não fazer nada. Nós devemos dar sabor a esse mundo. Então, mais importante do que as suas ações ou os resultados dela são a glória de Deus sendo apresentada e sendo revelada. Nós devemos agir
E muitas vezes nós não veremos resultado, mas nós devemos agir de forma sábia, buscando a Deus a sabedoria, para que as nossas ações reflitam a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, seja louvado, e para que o reino de Deus se aproxime, não pelas nossas mãos, pelas nossas obras, mas que o agir de Deus por meio de nós venha apresentando Cristo a esse mundo. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos sábios em um mundo tão difícil, tão assolado pelo pecado. Que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar, irmãos? Deus Santo, obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a sua palavra. Obrigado porque o Senhor fala a nós, o Senhor fala a pessoas de todas as épocas através da sua palavra. Mesmo tão distantes daquela época, nós vemos como ela se parece tanto conosco e nós somos conclamados a sermos sal, sermos luz onde nós estivermos. Nós precisamos da sua sabedoria, nós precisamos da sua graça, meu Deus. Nós te pedimos que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê sabedoria para agirmos de forma sábia nesse mundo miserável. Que nós possamos olhar para esse mundo e não achar que é um mundo ameno, com poucas coisas para resolver, mas que nós possamos enxergar como esse mundo está distante do Senhor, que isso possa nos incomodar, que isso possa nos fazer buscar mais a Ti, buscar a sabedoria que vem do Senhor, para que nós possamos viver de forma sábia, para que nós possamos ser luz onde nós estivermos e para que as pessoas possam enxergar através das nossas vidas que existe um Rei justo, que existe um Rei bom e que não há ninguém que se compare a esse Rei que é Cristo. Obrigado pela sua graça, meu Deus. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor haja nas nossas vidas. Amém.